Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do canal Sem Pressão Futebol Clube. Estou muito feliz que Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira. Profetizei no último episódio e graças a Deus deu tudo certo. Glória a Deus. E é isso. Agora a gente tem que analisar quem será o próximo. Estou aqui hoje com o Nelson, com o Carlão. Vamos estar falando sobre a primeira rodada do Brasileirão e iremos falar sobre várias coisas, né, Nelson? Fala aí pra gente. É isso aí. Tem muito assunto bom, muito assunto importante hoje, galera. Demissão do Dorival, final do Paulistão e muito mais. Então, acompanha que vocês vão gostar, né, Carlão? É isso aí, Nelson. Vamos também falar sobre a primeira rodada do Brasileirão, né, previsões e sobre a análise do campeonato, né, como é que vai ser e outras coisas mais, né, Vitor? E é isso aí. Antes de mais nada, eu quero fazer um comunicado a vocês. O canal está começando agora, mas graças a Deus estamos batendo números importantes já, logo de início. Postamos um vídeo no TikTok e já passou de 100 mil visualizações. Muito maneiro. Então, para você que quer patrocinar o nosso canal, essa é a hora. Não deixe para depois, porque daqui a pouco o nosso canal pode estar maior, então os números também vão estar maiores. Então é isso. Apoie um projeto no início. Porque quando você apoia um projeto no início, você pode crescer junto com esse projeto. Então estamos aqui hoje, né? Já fazendo nosso merchan. Quiser entrar em contato com a gente, faz como? Fala pra eles. Pode entrar em contato em nosso direct do @canal Sem Pressão no Instagram, que lá nós estaremos conversando com você, ou no e-mail channelsempressão@gmail.com. E é isso. Iremos entregar o máximo para vocês e iremos fazer o possível para entregar o retorno que vocês merecem. E agora vamos falar, pessoal, Campeonato Paulista. Jogão, hein? Tu viu? Que jogo bom de ver. O Corinthians fez um jogo difícil pro Palmeiras ali. Faz tempo que eu não vi um jogo num gramado tão bom, né? Que estádio legal é aquele do Corinthians. Tecnicamente, mais ou menos, mas o jogo foi final, né? Pegado, né? Mas foi pegado, não parecia nem paulista. O pessoal às vezes quer desmerecer o paulista, o carioca, os estaduais em si. Pegaram fogo, né? E eu não consigo enxergar isso, porque é um grande jogo de se ver, cara. Não, mas estádio bonito, jogadores de qualidade. É sempre assim, mas o campeonato é arrastado, mas chega na final, sempre entrega, né? Exatamente. Aí eu não consigo entender, tá comemorando como se fosse uma Libertadores. Rapaz, os caras correram contra os melhores. Eram os melhores contra os melhores ali, se você parar pra ver, né? Dois times fortes, cara. Corinthians e Palmeiras vão brigar lá em cima no Brasileiro, não é? Vão, com certeza. Então, eu acho que, tipo assim, foi jogo típico de final, né, cara? Típico de final. Confusão, jogo truncado, jogo pegado do começo ao fim. E eu tenho uma análise muito importante para esse jogo, que deu gosto de ver essa final. Isso. Aí você vai ver um Brasil e Argentina, o maior clássico do mundo. Uma massa daquele. Porra, não tem uma chegada firme, não tem uma briga, não tem uma catima, não tem um cartão vermelho. Exatamente. Entendeu? Você vê que os caras, porra, o Memphis, chegou ao final do jogo catimbando, subiu em cima da bola. Subindo na bola. No início do jogo, ele pegou uma bola no escanteio. Porra, Fez deu uma graça caneta, fez uma graça já pra chamar o jogo. Saiu com o bola e tudo, mas fez a gracinha Pra chamar. Então, assim, isso realmente é um jogo de garra. É um jogo que a gente quer ver a seleção brasileira jogar. Eu não falo nem do nível técnico. Jogo de vontade. Jogo entre dois grandes, né? Dois pegados, jogo rivalidade, pô. Então, mas quando eu falo desse jogo, eu não falo do nível técnico, eu falo da vontade. Todos os jogadores que estavam em campo, eles vestiram a camisa, cada um do seu time, todo mundo e querendo. botou o teu sangue e teu suor ali naquela partida. E outra, Vitor, todo mundo querendo tirar o Memphis como errado, ele não tá errado de fazer aquilo, cara. Aquilo ali faz o futebol respirar. Errado é o zagueiro não ter pego ele ali. Não ter uma chegada firme. O cara subiu na bola, tudo bem, irmão. O zagueiro tem que fazer a parte dele. Aí o zagueirinho foi fraco, ainda tomou a mãozada que ele ainda botou a mão. Isso aí. Mas ele não tá errado. O futebol respira, graças a Deus. Graças a Deus. Eu jogo atrás. Isso eu já chego com o cotovelo em cima. Já tá pegando no tornozelo. É isso aí. Não tem erro. E o Memphis, ele jogou pra torcida, né, cara? Parece até que ele estudou que o corintiano gosta. A verdade Não, mas o cara... Ele parece que é corintiano desde pequeno. Totalmente identificado. Identificou demais, né? Outra coisa. Isso vai muito do marketing do jogador também. Porque o jogador, ele não tem que jogar só dentro de campo. Ele tem que saber jogar o marketing da torcida. E o Memphis está fazendo isso muito bem. Porque ele chegou, se identificou. Pô, eu lembro que, se eu não me engano,
No dia que ele se apresentou no Corinthians, que ele chegou no Brasil, ele veio com cabelo de trança e a trança tava desenhado o escudo do Corinthians. Muito maneiro, né? Então, assim, o cara já chegou sabendo o que ele queria. Já sabia. Aí foi pra periferia, fez um funk com o Rariel. Pois é. Vai falar que isso não é marketing? Tem alguém por trás ligando ele. Tudo bem que ele deve simpatizar, que ele parece ser um cara bem humilde. E bom de bola, que ele deixou o Yuri Alberto ali de cara também, né? Sem contar isso, né? Que jogou bola. Ele jogou ele fez bola. a graça dele, mas ele jogou bola. É isso aí, jogou bola. Ele deu um gol pro Luiz Alberto, faz, garoto. Não fez. Ele devolveu uma bola pro Garro, que o Garro acertou o travessão também, é absurda. Quem sabe? Ele jogou bola, cara, jogou bem ele. E assim, a vinda do Memphis pro Corinthians não foi bom só pro Corinthians. Essa vinda dele foi bom pra ele, que ele voltou pra seleção da Holanda. Da Holanda. Ele voltou, porque ele tava meio que esquecido no futebol. Ele não tava jogando regularmente pra ele poder se destacar. Então a vinda dele do Brasil, deu uma continuidade na carreira dele. Ele conseguiu voltar à vontade de jogar, a garra, e ele tá jogando muito. Tecnicamente ele é absurdo. Entendeu? Eu acho que o jogo ontem, tipo assim, ele, como você falou, né, ele entendeu o Corinthians desde o primeiro dia que ele chegou aqui, ele entendeu o Corinthians. O que é o Corinthians, cara? O Corinthians é o time da raça, da torcida, vambora. E o Corinthians é o time, além disso tudo, é aquele time, quando tá ganhando, da irreverência, né? Sempre foi assim, Marcelo Carioca, Edilson, os caras, sempre tudo. É bem parecido com o Flamengo, né? Gava o jogo, embaixadinha, bota embaixo do braço, pisa na bola. Foi o que ele fez ontem, pô. Tava ganhando o jogo, precisa passar o tempo, tava no cantinho ali. E volta a falar, cara, não tá errado, não. Não, foi bom. Ele não tá errado, tirou um dia dele, tá ganhando. Não tava ganhando, né? Ele tava com muito medo ali, na verdade. Até porque o Hugo que salvou a cabeça dele. Não, mas faz parte parte do jogo, irmão. Passar o tempo. O Hugo poderia dar estrelinha mortal, pegou um pênalti. O que ele fez foi assim, duas coisas. Primeiro, ele passou o tempo, conseguiu passar o tempo e causou confusão que passou mais tempo ainda. É o que ele queria. Aquela confusão foi 5 minutos, porra. Parou o jogo. Dedo na cara, o zagueiro reserva do Palmeiras chegou chutando todo mundo. E outra coisa, Nelson, tu vê assim, a torcida do Corinthians, a gente sabe que o do Corinthians é foda, né? O time do começo ao fim, ela tá lá, caldeirão. Só que tu percebe quando o Memphis fez aquela jogada, a torcida foi ele, depois um gol do Corinthians. O título foi ali mesmo pra eles. É melhor que gol, às vezes, cara. É melhor que gol, porque você traz aquele 12º jogador, né? Que é a torcida em campo ali. Deve ser loucura jogar com aquele estádio. Não, mano, depois daquele lance ali, irmão, o jogo acabou, pô. O Palmeiras, pode ver. Exatamente. Não, eu vou falar real. Eu fui 2 vezes já no estádio do Corinthians. Tive a oportunidade de ir lá naquela semifinal da Copa do Brasil, do Corinthians e Fluminense. E, cara, é surreal a torcida do Corinthians. Do início, o início dos jogadores entrando em campo, o cara entrou tocando guitarra, aí teve a mulher do violino, aí as luzes apagando, os fogos. É surreal. É um show, né? É um show. O entretenimento que tem na Neoquímica Arena em dia de jogo do Corinthians é algo surreal. É estilo NBA. E o pessoal vem desmerecer o Paulista, os estaduais em si, né? Estaduais. Não tem como. Não. É um show à parte. Eu gosto muito. Não, muito legal mesmo. A torcida do Corinthians, parabéns. Toda vez que o Corinthians chega em fase final, da show. Tirando aqueles fogos em campo lá, aquilo ali não precisa. Aquilo ali, né, pode machucar alguém. De resto, foi muito legal. Muito legal. E agora esperar o gancho, né? Porque a torcida do Vasco, a última vez que fez, tomou 2 anos, né? Mas aí é paulista, né? Não será? Tem isso. Eu recebi muito comentário hoje no meu TikTok sobre pode tomar gancho pro jogo do outro paulista, né? Mas o certo é o palco da Chico da Francisco, não é isso? E falando de Corinthians e Palmeiras, a gente tem que parabenizar, eu parabenizo o Hugo Souza, porque, cara, o goleiro tá agarrando muito, deu a volta por cima na carreira. Ano passado ele tava num time rebaixado do Campeonato Português, voltou pro Corinthians, foi decisivo na Libertadores, onde ele pegou, se eu não me engano, 2 ou 3 pênaltis num jogo da Libertadores. Isso aí. Agora ele pegou um pênalti decisivo, porque levaria... Foi Sul-Americano, não foi? Foi Sul-Americano. Ele pegou um pênalti decisivo agora que levava o jogo para os pênaltis, porque o primeiro jogo o Corinthians ganhou no Allianz Arena, no Allianz Parque de 1-0, e aqui com aquele pênalti provavelmente ficaria 1-0 Palmeiras e iria para os pênaltis. Então ele fez jus ao nome dele, agarrou muito. E eu acredito que é de jogador assim, de goleiros assim que a gente precisa na seleção. Porque hoje a gente precisa de goleiro que pega pênalti. Claro que não é obrigação do goleiro pegar pênalti. Não é, porque o pênalti é uma situação que ali é 90% de chance do batedor fazer o gol
e 10% de chance do goleiro pegar. Mas ele tem se mostrado muito competente nas defesas de pênalti. Tem. Então, a seleção brasileira precisa de um goleiro assim na reserva, ou até de titular mesmo, para poder, nesses momentos, ter uma segurança. Imagina, uma semifinal de Copa do Mundo. Pô, a gente já percebeu que o Alisson não pega pênalti. Parece que o braço dele diminui, né? Então, assim, numa semifinal de Copa do Mundo, a gente precisa ter um goleiro desse para dar uma segurança pra gente, para botar ele. Não, você vai ser o nosso. Você vai ser o nosso goleiro oficial em disputas de pênalti. Eu concordo contigo, mas tem que ver o seguinte: para onde a seleção vai seguir? Se for seguir para um jogo que a bola passe muito pelo goleiro ali na saída de bola, ele peca um pouco. Isso aí ele tem que treinar. É o calo dele. O calo dele é a saída de bola com o pé. E hoje em dia, o futebol moderno tá chatíssimo com isso. Porque ele acha que ele consegue fazer as coisas. Exatamente. Que ele o problema do Hugo é o seguinte: quando ele tá por cima agora, vamos ver como é que vai ser a carreira dele. Quando ele tá assim agora agarrando, ele fica com a estima dele vai lá em cima. Põe a bolinha pra ele, meu irmão. É hora ele quer pisar na bola, quer cortar, em vez de só isolar. Porque desde quando ele era da base, ele é pegador de pênalti, mano. Sempre foi pênalti, foi pegador sempre de pênalti. E ele já subiu sendo promessa, tá? Já ouvia muito falar dele, veio umas falhazinhas ou outra, a torcida do Flamengo tem uma opinião muito forte, quase que... Ele entregou quase uma Libertadores e uma Copa do Brasil pro São Paulo por causa dele, né? Porque ele foi driblar o Brenner na pequena área, pô. Foi. Aos 45, lembra? Foi aos 45 ele foi driblar o cara. O Abel perdeu o jogo para dele, aquele jogo ali. Se eu não me engano, o Santos que entrou no lugar dele. Foi o Santos, Nem acho mais goleiro do que o Neneca. É só a maturidade do Santos fazer o arroz com feijão, fez com que ele tomasse a vaga do Neneca. Questão de talento ali, o Neneca se mostra muito mais goleiro. E deixa eu falar outra coisa. Falamos do Corinthians, ganhou o campeão, o Hugo Souza foi destaque, o Depay também, né? Só que vamos falar do Palmeiras um pouquinho? O Palmeiras tá devendo, hein? Devendo. Mike, Vitor Roque, Richard Rios, Rafael Veiga, tira o Palmeiras. Felipe Anderson, que chegou até agora, mais de 6 meses no Palmeiras, não fez nada ainda. O que o Felipe Anderson fez no Palmeiras até agora? Só era pra chegar voando, né? O cara chegou com não, porque a melhor contratação do meio do ano passado foi ele. Todo mundo falava isso. O Flamengo se livrou, né? Porra, graças a Deus. Agora eu vou pra você. O Abel, não sei se tá desgastado no Palmeiras. O time do Palmeiras jogou o Paulista inteiro se arrastando. O Paulista inteiro. E o seu Vitor Roque tem que entregar mais, hein? E vamos ser sinceros, falando sobre Vitor Roque. Um atacante que custou mais de 200 milhões de reais, que é avaliado, né? Um atacante que é avaliado em mais de 200 milhões de reais, não saber chutar bem com as duas pernas. Não existe. Pô, aquele lance que ele pegou, ele tava com o corpo todo virado para ele chutar de esquerda. E provavelmente fazer o gol, porque ele estava livre. E bem posicionado. E bem posicionado, o cara tenta virar o corpo para bater de direita. Pô, um centroavante, num nível que vamos colocar assim, que o Vitor Roque de um jogador de ir para Barcelona, um jogador de nível financeiro alto, ele não pode errar um gol desse ou deixar de finalizar com uma perna porque ele não tem confiança. Errar ele pode, não pode ele não deixar de tentar, meu irmão. Ele nem tentou finalizar, ele tentou cortar pro outro lado e se virar todo. Porra. Pois é. Mas eu tô falando, deficiência técnica, né, cara? É porque ele apareceu como aquele cara forte, porra, rompedor, fazendo gol pra caramba no Atlético Paranaense, todo mundo achou uma coisa dele, mas agora a gente tá vendo, aos poucos, passando o tempo, vai vendo a deficiência técnica dele, né? Porque ele tem que saber fazer chutar com as duas pernas, pelo amor de Deus. Não tem saída. E o Veiga perdeu o pênalti, né? Bateu mal, né? Acho que bateu mal. E saiu de campo falando um monte de asneira, você viu? Falou que desde criança aprendeu a não gostar de corintiano, cara. Como é que o jogador profissional dá uma declaração dessa, mas cara? É legal, eu achei. É legal até certo ponto. O Palmeiras adorou. Você vê que ele não tava falando de birra, ele falou de puro ódio, que ele tinha perdido o pênalti. Ele falou, não vou falar não, mas vou falar. Assiste lá pra você ver. Puro ódio, Falou cara. de coração, né? E o cara é profissional, ele não pode fechar as portas, né? A gente não sabe o dia de amanhã, cara. Não sabe a influência que o Corinthians tem no mercado. Às vezes tudo isso. Falando nisso, já abre brecha pra gente trocar de assunto. O JJ na seleção. A caída do Dorival. Porque em questão de influência, o JJ querendo vir pra seleção, como é que ele faz com o Neymar? Você vê que não vale a pena arrumar briga no meio do futebol. Como é que faz? A opinião do Neymar é fortíssima. Você prefere o JJ ou o Neymar? Mas ele já falou numa entrevista que ele deu ontem aí, que ele não, que o Neymar é o melhor do brasileiro, que ele vai compor com o Neymar. Mudou rápido, né? Já falou que conta com o Neymar. O brasileiro que fala que prefere o JJ do que o Neymar é maluco. Eu prefiro o Neymar sem uma perna do que ele. Mas não vai ter isso não, cara. Eu achei difícil o JJ vir cá, tu acha?
Eu não acho, mas toda vez que cai algum técnico brasileiro, parece até que ele dá um dinheiro pra mídia, fala Desde isso. 2019, tudo é ele agora. Tudo. Porque Caiu o técnico, JJ. O porra. Instagram, o TikTok, Ele não é todo milagroso, não. mundo falando que o JJ vai vir aí, e a gente não quer ele, é verdade. Pelo menos eu, como brasileiro, não vejo necessidade de JJ. Não, eu gostaria do JJ em seleção, só que eu acho difícil ele vir, cara. Pois Tem é. acerto financeiro, tem um monte de coisa pra fazer isso aí. E será que ele vai largar lá o salário que ele tem lá no Al Hilal, né? 6 milhões pra por mês. vir aqui arriscar um ano no Brasil? Não vai. Então, eu sou uma pessoa que eu acho o trabalho do Jorge Jesus um bom trabalho. Ele mostrou isso no Flamengo e tá se mantendo aí lá no Al Hilal e tudo mais. Só que eu acredito que ele seria uma boa oportunidade para a seleção brasileira se ele tivesse tempo. Eu ia falar isso. Vamos supor, um pós-Copa. Isso aí. Eu sou a favor de um Jorge Jesus no Brasil pós-Copa. Porque, sinceramente, a gente tem um ano para a Copa do Mundo. E nesse um ano, se a gente tiver 8 jogos, vai ser muito. Contando eliminatória, amistoso. Então, não tem como um treinador fazer um milagre. Eu acho que o treinador para fazer a seleção jogar, vai ser aquele treinador que vai chegar, vai sentar com os jogadores principais da seleção, vai extrair alguma coisa? abraçar os jogadores e vão falar, eu tô com vocês. O que vocês acham Vamos melhor? juntos nessa. Claro que tu não vai deixar o jogador ser o treinador, porque senão também vira bagunça. Não, vira bagunça. Mas essa hora é um momento que você tem que trazer a seleção pro seu lado. Tem que ser um treinador que é grupo. Foi o que o Júnior falou do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é um treinador que ele é grupo. Se ele chegar pra seleção, ele vai meter uma resenha pro Neymar, ele vai trazer aquele grupo ali. Aí, Neymar, vou te mostrar meu DVD pra tu aprender a finalizar. Com certeza. Aí, o Vinícius Júnior, tu não tá fazendo gol, vou te ensinar a fazer gol. Então aquilo ali vai ser uma... Porque não tem como a gente falar que o Vinícius Júnior é ruim de bola. Não tem como a gente falar que o Rodrigo é ruim de bola. Não tem como a gente falar que o Rafinha é ruim de bola. Só que eles estão devendo a seleção. A gente tem que falar a real. O Vinícius Júnior no Real Madrid é o melhor jogador do mundo. O Rafinha no Barcelona, atualmente, ele seria o melhor jogador do mundo. Fácil. Só que na seleção ele não está conseguindo ter esse desempenho. Se bem que... Mas vamos pensar, será que esse desempenho ruim na seleção é culpa dos jogadores? Por que no Real Madrid ele joga bem? Por que no Barcelona ele é o destaque do time e na seleção ele não joga? Aí eu falo por um todo, não é um jogador. Tu vê que nenhum deles estão se destacando. Então eu já não consigo acreditar que o problema seja o jogador. Eu acredito que o problema seja o esquema tático e o treinador. Eu tiro, por exemplo, o Rodrigo. O Rodrigo há muito tempo ele não joga na posição dele. Não tá jogando bola. Mas eu acho também que... Claro que você falou certo. A maior culpa acho que foi do treinador, o esquema que ele armou foi horroroso. Só que, o jogador também tá devendo, cara. Mesmo com o esquema horroroso, podia correr um pouco mais, se aplicar, dar uma fechadinha no meio. Os caras jogaram lá Bangu, meu irmão. O Rodrigo, pelo amor de Deus, o Rodrigo tocou na bola. Tá ruim, vai lá atrás, que eu falei outro dia. Vai lá no cabeça de área, ajudar. Mas vamos lá. Pra mim, o Rodrigo, o Vitor Júnior e o Rafinha deveram muito nesse jogo. O Rafinha tem crédito, o Rafinha jogou bem um jogo atrás. O Rafinha tem umas partidas boas, mas o Rodrigo, o Vitor Júnior, mano. Mas vamos lá, vê se tu concorda comigo. Será que também esses jogadores todos estarem jogando mal? Será que não é alguma fechadinha deles ali para eles poderem tirar o treinador? Será que eles não estavam insatisfeitos com o treinador? Porque é muito estranho o Vinícius Júnior, o melhor jogador do mundo na seleção, ele não fazer um gol. Ele tava trotando em campo. É um absurdo, o Rafinha voando no Barcelona. Eu senti Mas é um absurdo o jogador fazer panelinha para ter um treinador na seleção. Mas acontece, né? Mas aqui, voltando no assunto ali, acredito também que se o Jorge Jesus assumir hoje, ele ia precisar de muito tempo, porque ele não consegue sugar nada do Dorival. O que o Dorival apresentou? Não, zero, começa zero. 3 volantes. Vai ter que começar do zero. Matheus Cunha de meia. Aí do nada o Matheus Cunha virava falso 9. Vai ter que começar do zero. Você tá entendendo? Então assim, não é que o Jorge Jesus seja incompetente. É porque, pra mim, ele só treinou elenco fora da curva. Então é muito fácil mostrar resultado, igual o Felipe Luiz vem fazendo. Eu quero ver o Felipe Luiz em um time em desenvolvimento, irmão. Então. Eu quero ver com essa seleção do Flamengo aí, vocês me perdoem, mas é até fácil, né? Porque hoje em dia o time do Flamengo, se jogar contra a seleção, é 2-0 Flamengo, né? Verdade é essa. A seleção do Flamengo é 10 vezes melhor. Muito. Eu acho que a seleção do Flamengo não, o time do Flamengo. Eu acho que é feio o jogo duro, 3-1 Flamengo. Assim. É onde? Se a Argentina meteu 4-1, o Flamengo ia botar 6.
Porque... Mas peraí, o Léo Ortiz e o Wesley ia jogar na seleção no Flamengo? Aí que tá. Pra mim são titulares hoje, tá? Mole, Léo Ortiz e o Wesley. Mole. Aí, Léo Ortiz ou Murilo? Coitado do Murilo. Acredito que o Murilo merece uma nova chance. Tu acha? Mas num time mais organizado. Jogar um cara naquela fogueira daquela ali é queimar o menino, né? Como queimaram quase, só não queimaram o André, porque o André tem história. Eu acho que a televisão, História cara. que eu digo assim, tem, né? É igual o Rafinha. Não queimou o Rafinha porque o Rafinha tem uma bagagem. Mas, porra... Tu falou no último vídeo que, pô, o Daguerre, acho que a televisão engorda as pessoas, né? Acho que é isso. Não é possível. A televisão lá era de 80 polegadas. Porque o Murilo tava gigante, mas é bom jogador, cara. Eu não conhecia, tá? Toda vez que se falava em Murilo na seleção, eu sempre pensei no do Palmeiras. Eu também, cara. Eu achava que era do Palmeiras. Esse aí eu vi 2, 3 vezes. Aí chamaram esse aqui do Nottingham Forest, né? Exatamente. Um time pequeno da Premier League. O Juventude, né? E a torcida do Corinthians spama eles no comentário, tá? O Murilo tem que ir pra seleção e eu jurava que era o Murilo do Palmeiras. Então, já foi, galera. Acabou, né? Chega o Murilo, né? Já foi pra seleção, né? Ele Testou. Não, ele merece uma segunda chance. Merece. Mas pela idade, sabe, mano? A idade, a chance de ter um zagueiro novo, forte, com vigor. Isso aí. Não tem outra, a verdade é essa. Vamos convocar quem? Me diz outra aí. Léo Pelé? O quê? Vai chamar o Léo Pelé? Vai pensando comigo aí. Vamos ressuscitar o Thiago Silva? É isso aí, mano. melhor Bota o Coroa lá. Você tá entendendo? Pra jogar com o Murilo, bota o Coroa. O que eu faria? E tinha o Murilo e o Marquinhos, tá? Eu levaria o Thiago Silva e falava assim, meu amigo, me ajuda com esses meninos aí, treina eles. Porque... Cega ele, vovó. Porque o Léo Ortiz com os caguetes do Thiago Silva, pô, absurdo, né, ou não é, Vitor? Vamos mudar de assunto, que seleção estressou a gente muito. Estressou muito, né? Volta a saída do Dorival, quem assume? Cara, eu tô muito dividido na opinião de quem deve assumir a seleção brasileira. Eu particularmente, queria um treinador estrangeiro, tipo um Guardiola. Pô, mas é difícil. Do Real Madrid, Ancelotti, né? Mas eu hoje, entre o Ancelotti e o Guardiola, eu ainda prefiro o Guardiola. Por quê? O Ancelotti, ele tá bem no Real Madrid. Pô, atual campeão da Champions, títulos e tudo mais. O Guardiola já tá numa fase que ele tá passando uma fase na baixa do Manchester City. Mas tu viu o que o Guardiola falou? Que não quer aceitar a seleção desse jeito não, cara. Depois de 4-1 ele falou que não vem de jeito nenhum. Ele falou então, né, sarcástico, mas falou, né? Já parece até que a gente tá implorando pra ele vir. Então já é um cara que eu já não coto pra vir, não. Por mim, cara, eu vou falar pra você. Tu não viu essa Jorge Jesus, tudo bem, eu acho legal, mas eu vi no Renato Gaúcho com força, né? Com força, Renate com força. Eu recebi um comentário hoje, Carlão, que falaram pra levar 2. Leva o Felipe Luiz e o Renato Gaúcho junto, bota os dois ali e vê o que dá. Eu achei interessante, tá? Seria a primeira vez na história. Deixa o Renatão lá. O que tu acha? O que você acha de Felipe Luiz e Renato Gaúcho treinando a seleção juntos? O Renato Gaúcho como treinador principal e o Felipe Luiz auxiliando ele na seleção brasileira. Porque falta um ano para a Copa do Mundo, a gente não tem tempo para fazer um ótimo trabalho, então eu acho que isso seria uma ótima solução. Eu acredito que é uma solução, uma opção difícil de acontecer. Muito difícil. Eu acredito que isso não vai acontecer, mas eu quero que você deixe sua opinião aí. Renato Gaúcho de treinador e Felipe Luiz de auxiliar técnico da seleção. Comente aí o que você acha, se você acha que isso daria certo. E agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Hoje, a primeira rodada do Brasileirão, já estava ansioso. Cara, eu sou muito apaixonado pelo Campeonato Brasileiro, eu gosto muito. Eu assisto, praticamente todos os jogos final de semana. O meu final de semana é quase todo assistindo jogo de futebol. Churrasco e futebol pra mim e Maracanã. É bom. É bom demais. E tem a expectativa, né, da volta do Neymar contra o Santos, mas eu acredito que ele não vai jogar ainda contra o Santos, não, contra o Vasco. Eu acredito que o Neymar não jogue contra o Vasco, mas eu tenho uma expectativa muito grande desse Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Flamengo será o campeão. Eu acredito que o Felipe Luiz está montando uma estrutura bem... Claro, eu acredito que o Flamengo será campeão do Campeonato Brasileiro caso essas lesões não atrapalhem ele no meio do caminho. Igual na seleção brasileira agora, Gerson e Arrascaeta se machucaram, que são duas peças fundamentais no time, mas podemos contar também com a volta do Pedro. Será que o Pedro vai voltar a jogar o que ele jogava? Isso é. Ou será que ele vai voltar jogando igual a Arana, por exemplo, que depois da lesão não jogou mais nada? Esquece. Mas o que acontece no Flamengo é que o Felipe Luiz, essa altura, ele já treinou 2, 3 times ali dentro, né?
Então, assim, mesmo com o Gerson, Cinto, acho que eles são jogadores importantes, acredito que na cabeça do Filipinho ali já tem uma saída, sabe? Ele já esperava os jogos das seleções, sabia que o time dele ia ser ali 70% convocado, então com certeza ele já se mexeu para isso. O Flamengo não deve sentir muito não, né? Cara, eu acho que o Flamengo é o favorito do Campeonato Brasileiro. Por causa do elenco. O elenco tem um elenco muito bom. O Felipe Luiz, como a gente sempre fala, o Felipe Luiz, cara, ele estava dentro do Flamengo há pouco tempo, né? Como jogador. E ele sabe o que a torcida quer, ele sabe o que o time pode apresentar. Foi um cara ideal, entrou na hora certa para ser técnico do Flamengo, porque a torcida do Flamengo está em êxtase com o Felipe Luiz, cara. Porque o Felipe Luiz joga como a torcida quer que ele jogue. Entendeu? Ele falou, irmão, como é que a torcida do Flamengo gosta do Flamengo jogando? Assim. Pode dar certo, pode dar errado, mas ele joga desse jeito. E a torcida vai junto, entendeu? Com o do Felipe Luiz. Então, acho que o grande favorito do campeonato, como o Vitor falou, se não tiver muitas lesões que ano passado atrapalhar o Flamengo, eu acho que é o favorito. Eu acredito que um grande favorito também, que vai brigar pelo título, é o Corinthians. Até por esse efeito Memphis, ainda mais por eles estarem fora do Campeonato da Copa Libertadores. O Corinthians foi desclassificado da Libertadores. Aliás, não se classificou para a Libertadores. Caiu na pré, né? Caiu na pré-Libertadores. Então, eu acredito que eles ficaram nessa dívida com a torcida e eles vão dar 200% deles para tentar dar a volta por cima. Já foi agora no Campeonato Paulista, foram campeões. Então, eu acho que eles vão dedicar a força deles no Campeonato Brasileiro. E, pô, a gente falar de Corinthians, a gente não pode esquecer de falar do Garro, né? Que joga um absurdo aquele jogador. E o time do Corinthians em si é bom. Vai faltar uma pecinha ou outra ali pra compor elenco mesmo. O Campeonato Brasileiro ele é meio injusto, né? Mesmo que o time jogue só ele, é um calendário bastante longo. E não tem como tancar sem elenco, não tem saída. O Garro não vai conseguir jogar todos igual o Conca fez, né? Jogou o campeonato todo sem se machucar. Só ele conseguiu isso, o Conca só ele conseguiu e ninguém sabe como também. Eu não sei se ele metia o Miguel e a gente não percebia. Agora, com certeza, com a intensidade que o futebol é hoje, não tem como, né, cara? Muita intensidade. O Corinthians precisa de algumas reservas, mas o time do Corinthians é muito bom, cara. É muito bom. Pra mim eu tenho duas dúvidas com o Corinthians. Primeiro, o Corinthians tem pouco banco. E segundo, que o técnico do Corinthians é bem ruimzinho, cara. Eu vou falar que o técnico do Corinthians é limitado. Esse Ramon. Sabe fala muito, mas é limitado pra mim. Pra mim, esse técnico argentino, cara, não me convence, cara. O Corinthians joga bem porque o time do Corinthians tem as peças boas. O Garro, Depay, tem o Carrillo, que é o peruano. Tem a zaga boa, gosta com um zagueiro bom. Quer dizer, o Corinthians tem umas peças boas. Goleiro fechando o gol. Pô, entendeu? Isso faz diferença. Agora, se você depender do técnico para armar esse time, esquece. Quando se fala de goleiro, eu não posso deixar de falar do Fluminense. Que eu acho que nos últimos 3 anos, ou 4... A melhor contratação do Fluminense foi o Fábio. Não tem Marcelo, não tem Thiago Silva. Pô, não tem. Tem o Cano ali, talvez. Mas o Cano veio antes. Mas foi uma contratação. Pra mim, a melhor contratação do Fluminense nos últimos anos foi o Fábio. Porque o que o Fábio salva o Fluminense é absurdo. Então, um time pra querer ganhar títulos, igual o Fluminense ganhou a Libertadores, tem que começar por um bom goleiro. Boa, com certeza. E o Flamengo está indo bem nisso, que o Rossi está tampando o gol. Mais ou menos. O Hugo tampando o gol do Corinthians. Não, com certeza. O Everton do Palmeiras também. A gente tem que falar do Palmeiras. Ele pode estar rateando no Paulista, mas o time do Palmeiras está um timaço. Porra, aquele ataque quando o Paulinho estiver bom. Paulinho, Vitor Roque e Estevão, esquece. Olha o ataque, olha o nível de atacante. Eu vou falar pra você. Pra mim, os favoritos são Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Isso só. E empurrando por fora ali, eu boto Botafogo, Atlético Mineiro. Correndo por fora. Não vejo o Botafogo nesse meio-campo. Calma, o titio lá, o americano, vai... Não, a não ser que venha umas peças vai vir uma peça aí. Mas até encaixar o campeonato chegou na reta final. Mas o Botafogo ano passado também começou mal, cara. No brasileiro que ainda é engrenado. Quando entrou o Almada, então, que deu o up no Botafogo. Mas o brasileiro hoje em dia, ele vem muito de quem pontuou no começo, né, não, cara? Pô, cara, mas o Botafogo antigamente a galera deixava pra correr. Bem, não, cara. Eu lembro. Calma que não se pode dispensar o dinheiro do titio lá, não, cara. Não, o testor, né? O testor é muita grana. Chega com grana. E mais em cima, acaba a cólica dele, menstrual, e cisma. Aí ele vai falar, vou contratar 2 caras. Não, pega 2 caras lá,
Pô, da Europa lá com dinheiro, meu irmão, muda tudo, cara, muda tudo. Então o Botafogo hoje em dia tu pode esperar tudo, mano. Não, isso é verdade. Por isso que eu não tiro. Flamengo, Palmeiras e Corinthians, por fora Botafogo. E o Atlético Mineiro, cara, tá dando uma Não tá ruim também. não, não tá ruim não. Tem muito time bom aí. O meu medo maior Eu só não confio no Inter. Pra mim, acho que não vai dar. Já faz tempo. Vai ficar ali terceiro, quinto, aquela parada ali. E São Paulo também vai ficar boiando ali em quinto, sexto. Até com o Lucas, com o Oscar, mas acho que São Paulo não vai dar. Encaixar, né? Time bom do São Paulo, O time do São Paulo é bom também. Eu acho que o time do Fluminense também tá um time bom, cara. o eu time só do acho que o Fluminense- Fluminense tá mal treinado, né? Então, isso que eu ia falar. O Fluminense, quando tem um jogador bom, o lateral esquerdo é bom. O que veio que machucou agora, o nome dele. Fuentes é bom e... O Arias, pra mim, atualmente é o melhor jogador do Brasil. O Arias é jogadoraço, meu Sei irmão. nem como é que ele ficou no Eu Fluminense. não sei né? como, cara. Como é que o Fluminense... Ninguém comprou o Arias, cara. Não, as propostas vieram, galera. Ele acho que ele quis um pouco, né, cara? Eu não sei, cara. Não, o que Tem acontece... um pouco do jogador ali também. Ele é um cara voluntarioso, um cara habilidoso, Forte. Não, é um ótimo jogador. Eu acho que o Arias... E tu falou, o Fluminense tem um goleiraço, né, cara? Porra, o Fluminense, cara, tu foi feliz pra caramba, que uma das melhores contratações do Fluminense, todo mundo quando contratou, fez chacota. Veterano, time de marcha do Fluminense. Pô, meu irmão, o cara tá fechando o gol. Uma mano. covardia que o Cruzeiro fez com o Fábio na época, né? O Covardia. Fluminense acabou se dando bem Porra, ali, meu irmão. se mexeu rápido. Cara. Parabéns à diretoria do Fluminense, que é difícil acertar aquela diretoria ali também. Foi Mas muito bom, acertaram, foi muito bom. Essa aí foi excelente. Verdade. Goleiraço. Fábio... E o Santos é um time que a gente tem a promessa. expectativa mais em cima do Neymar, né? Mas esse rolês aí, que é o meio do Santos, rapaz, o moleque joga, hein? Só que aí o moleque joga pra caraca. E o treinador não bota ele de titular? Esse aí é aquele do Sub-20 do Uruguai? Não é isso? Não, Do Santos? acho que é ele mesmo. Pô. Mas o que acontece ali é o medo de queimar o menino também um pouco, né, Vitor? Botar um menino pra jogar direto assim também é meio que... Tem que ter o cuidado, tem que ter o tato. Igual o Palmeiras tá tendo com o Estevão. Teve o tato, agora ele tá voando, tá conseguindo... Esse ano é titular absoluto, né? Hoje, esse ano ele joga de verdade. Quer dizer, mais jogos. Você tá entendendo? Que futebol o moleque tem. Eu arrisco dizer, Carlão, que é o maior talento pós-Neymar é o Estevão. Muito bom, Muito bom de assistir. Isso faz o futebol respirar um pouco também, né? Eu vou falar agora, o Santos, cara, a gente não sabe, o Neymar vai jogar só até meio do ano, né? Até junho. E quantos partidos vai jogar? Não sei, cara. É a estreia. Já não vai jogar, eu acho, contra o Vasco. Então, Sentiu o de Santos, novo cara, ele ou não? Não sei, cara. Eu acho que eu vi a notícia hoje que ele não ia jogar, não. O engraçado é que eu vi uma entrevista do Muricy, se eu não me engano, ele falava que o Neymar era fominha, cara. Ia jogar Santos e não sei Mas o quem. Neymar era fominha com Lá na 20 casa anos, do cara. Caçamba, ele Com 20 falava, anos. quero jogar. Ele não tinha migué, não. Ah, pra mas- ele não estrear contra o Vasco aí, eu não sei se é falta de vontade dele, não. Não, cara, O não Neymar, sei, o Neymar agora não é falta de vontade. Ele tá se preparando pra ele não ter, gente não não agravar sabe. a lesão dele. De repente ele vai jogar só na Vila, vai evitar viagem, vai ir, não sei, cara. Ou então tá metendo migué pra pegar o Vasco de surpresa, né? Será? Pode ser. O que você acha? O time do Aí- Vasco aí- entra ali, não, Vê tá o sem o seguinte. Neymar, porque o Santos sem o Neymar vira o Mirassol, né? Pô. Verdade é essa, é um timezinho ruim. O Neymar deve pensar o que é que ele veio fazer ali. Aí ele chegou, quando o Neymar tá em campo é um Santos, quando sai é outro. Vai entender? Aí fica o Guilherme sozinho tentando resolver. O Vasco vai de guarda baixa, quando entrar em campo vai ver o Neymar, hein? Tu acha? Vai ver o Neymar e vai se assustar, vai parecer que viu uma bruxa. Vai quebrar muito cartoleiro aí. Que todo mundo querendo Bota aí o Neymar no reserva lá que eles... reserva de luxo. Mas vem cá, o Santos, cara, sem o Neymar, tu falou, é o que tu falou, sem o Neymar? O Santos sem o Neymar vira o Mirassol, cara. Pô, brincadeira. Aí... Diga-se de passagem, tem o Guilherme e acabou o time, cara. Tiquinho Soares. O Tiquinho é um ex-jogador de atividade. Que isso, Eu cara? reparei, ele só sabe meter gol, graças a Deus. Pelo menos ele sabe fazer. Mas se você vê em velocidade de jogada, intensidade, ele é o tá 9, muito né, atrás. cara? Você é travantão, Eu né? não sei se ele tirou umas férias e perdeu meio aquele pique no Botafogo. Se foi a lesão também, que ele cara. sofreu uma. O Soteldo joga bola. Soteudo. O Soteldo joga Soteldo. bola. O problema maior é que o Soteldo joga quando o Neymar tá em campo. Dito isso, cara, o Santos vai ficar em 10º lugar. Vai brigar, Não, eu brigar acho pra que cair vai no brigar, não. desce. Eu acho que ele briga entre os 10 ali. Mas 10. mais pra 10 e 19 do que Mas, pra... esse jogo aí, Santos e Vasco, é briga direto pro 10º lugar mesmo. Briga direto. Porra, tu ainda tá sendo otimista com o Vasco. Em 10º lugar pro Vasco. O Coutinho vai jogar uns 3 joguinhos bem aí. Vai. O pai vai embora em maio, tu viu, né?
E... O Não, o Paê, pô. Acaba em maio contra dele. Acabou as férias. Acabou as férias. Vai ter que trabalhar, Acabou as Paê. férias Aí, do Paê. Paê. Tem que trabalhar. É, Paê. Acabou em maio as férias. Pois é, aí advogado, será que vai junto? Vai não, né? Vai não. Advogado é só do Brasil. Sabe? Não, o Paê, que expectativa eu botava no Paê, cara? É uma grande frustração, sabia? Porque eu olhei o Paê, eu imaginava ele num nível absurdo, mas não me encantou, não. Felipe Coutinho já mostrou que é diferente. Não pode dar muita confiança pra ele, não, que ele vai dar trabalho. Não, o Felipe Coutinho, cara, se ele estiver em forma... O Esquece. problema do Felipe Coutinho é muscular, cara. Não consegue ter sequência. 3, 4, no quarto jogo, machuca. Verdade que a Só idade... que o Paê, meu irmão, o Paê não é a muscular. idade chega, né, o cara? Paê não é nada, o Paê é preguiçoso mesmo. É preguiçoso, veio de férias pro Rio de Veio Janeiro. de férias pro Rio de Janeiro. Veio roubar A o Vasco. torcida do Vasco não deveria nem considerar esse cara ídolo. Brincadeira, cara. A torcida do Vasco ainda briga pelo Paê, grita. Não, deixa embora. Brincadeira, cara. Na base Agora, deve ter uns 10 melhor que ele. Pô, agora o Vasco tá com um goleiro bom. Bom. Lateral direito do Vasco é bom. É bom aquele Paulo Henrique? Paulo Henrique. É Paulo Henrique, né? Paulo Henrique. Só que o Vasco tem uma zaga... Pelo Deus, a zaga do Vasco também. Eu testaria aquele cara de ala, sabia? A zaga do Vasco é a zaga da cara bom de seleção. bola. Pior, não sei qual é pior. João Vitor e Maurício Lemos, né? Maurício aqui, molengão, o cara tem 1,90m, um brancão, molengão. Não é? dá, exatamente. Pô, Como não é que dá, um cara desse pega a história do Vasco e veste, Pô, cara? não, o Vasco... E o lateral esquerdo do Vasco sabe jogar, cara, o Pintão. Só que tem que ver a fase dele, né? Porque... Eu gosto do Piton porque ele é regular, não se machuca muito. Hoje em dia, o time do Vasco, cara, ele não tá indo atrás de craque, ele tá atrás de gente que joga. Se jogar, tá valendo, meu. É verdade. É, porque ficar pegando esses bagre aí que não jogam nada, O Vasco teve uma leva agora, teve os 4 jogadores do Vasco contratou, né? Um português, veio um tal de... Eu esqueci o nome do cara, o atacante que veio, ponta. Que o Vasco tá precisando de ponta, de cara rápido. Que o ataque do Vasco é Veguete e Coutinho, quando joga Coutinho, Veguete e aqui o Alisson. Só que o Alisson machucou, né? Pois é. O Alisson que é o ponta rápido. Machucou. o que eu Só que falo. tá voltando, eu acho, agora o Alisson. O Alisson é um bom jogador. Aí o Vasco contratou mais 2 caras aí rápido pra fazer elenco também, né? Tem que fazer, Trouxe né? aquele angolano, né? O angolano, então, tô falando. O que o Vasco precisa é Vamos isso ver, que você né? falou, elenco. Expectativa do Vasco. Pra mim, a expectativa do Vasco é dessa. Cara, a base do Vasco era boa. Hoje em dia eu não entendo, não sai ninguém, meu irmão. Vai O brigar que ali. sai, eles já estão vendendo. Eu acho que vai brigar ali Vasco, Santos, pelo 11º ali. Que revelação do campeonato acho que vai ser quem? Eu chuto o Riquelme do Fluminense. Aquele moleque é muito bom de bola. Riquelme. O que tá aparentando... Assim, a gente tem que falar sobre a revelação, que o Estevão já não é mais revelação. Já não é mais revelação. ano passado, O Estevão pô. é um fato já. É. Já Ele aconteceu. ganhou ano passado, né? Sim. Revelação. Então não tem como mais a gente falar do Estevão. A revelação a gente tem que ver ainda, cara. Começar o campeonato, porque de repente aparece durante o campeonato, né? Não, pode Um cara ser que sim. Da é. base do Corinthians, da base do Grêmio aparece lá, meu irmão. Mas nesse primeiro impacto Normalmente dos aparece no meio da campeonatos. revelação. Nesse momento eu nesse acho o Riquelme começo. também. O É o Riquelme mais foi novo assim disparado. jogando, né? Eu acho que é ele, né? O mais Personalidade também, o moleque é calmo, não tem novo. E também medo. um moleque novo assim que apareceu desse ano, por enquanto foi só ele, né? No outro time não lembro. Por enquanto, sim. No Palmeiras não tem, no Corinthians não tem. Agora, o futebol brasileiro tá ficando muito bom de assistir, né? Se você olhar, eu achei que a gente ia virar uma La Liga da vida, sabe? 3, 4 times ali brigando Não, mas pelo tem- topo e o os resto cara- lutando pra não cair, né? Os caras estão montando um time legal, cara. O São Paulo tá com um time legal também. Lucas, Oscar. Então, assim, o Campeonato Brasileiro, eu posso falar igual o Leonção falou, que não tem mais bobo. Não. Porque Tem bobo, antes do difícil, campeonato, cara. antes do Campeonato Brasileiro, os times maiores sempre começavam perdendo as primeiras rodadas. Tava se ajustando aqui, ali e tal. Dava prioridade à fase a fase de grupo da Libertadores, esqueci um pouco o brasileiro. agora não. Hoje, se você nas primeiras 6, 7 rodadas ali, Não pontuar. você não pontuar bem, não tiver... Esquece. Se enrola todo. No segundo se É turno. algo absurdo pra você conseguir, Pra você ir atrás, né? pra você correr atrás. Porque não tem mais bobo, pô. É. Não. E hoje tem muito time bom. O Muito futebol time- brasileiro, muito time... graças a SAF, hoje o futebol brasileiro tá dando uma nada... Porra, o próprio Bahia, cara. Tira o Bahia. Tá com um timezinho chato. Fortaleza, cara. O Fortaleza. Fortaleza virou potência nos últimos anos, cara. Tem que respeitar os caras. Tem que respeitar, pô. É. Bahia, Fortaleza. Ó, tem muito timezinho aí que vocês não vão dar nada e vai arrancar muito ponto de time grande. O Mirassol, eu acredito muito que subiu forte, tá. O Mirassol não posso falar muito. É porque Mas- eles amarram, sabe? E jogar com eles lá é difícil. É longe pra Juventude. dentro. O Juventude é chato. Juventude Pô, é o chato. time chato é o Juventude. Juventude cara. ferrou Pra ganhar- muitos ganhar carioca, naquele estadinho dele lá, parece uma lagoa lá quando chove. Porra, tem até pato lá no campo, cara.
Eu não queria falar isso, cara. Mas é que tu falou. É verdade, cara. Jogar com os caras lá é difícil. O Fluminense jogou o polo aquático lá, pô, não foi? Pois é, pô. Porra. É. E arranca ponto nosso ainda. É isso. 1x0 eles, Então, 1x1 assim, sempre, cara. é o campeonato mais equilibrado no momento do mundo é o brasileiro, cara. É, eu também acho. O resto é 2, 3 times ali que você já vê no começo do ano quem vai brigar por título ou não. A gente tá falando aqui, pô, Flamengo, Palmeiras, do Corinthians, aí vem o Fluminense, vem o Botafogo, estão ali. São Paulo. Mais à frente. Só que tem os times que estão na base um pouco inferior ali, são chatos, cara, de ganhar. Não é aquele time que tá muito O abaixo. Grêmio, o Atlético Mineiro. Não é aqueles times que estão muito abaixo, é time que tá um pouco abaixo, mas tá ali, ó. Do nada o Se der mole, Juventude mete... te ganha. Do nada o Juventude mete 2x0 no Flamengo. Dentro do Maracanã. Fácil, se der mole. Se der mole, time dentro do do Grêmio, time do Grêmio aí também. Perdeu lá pro Inter, mas o time do Grêmio é chato também, cara. Chato, os times do Sul em si são tudo chatos, né, cara? São. É ruim jogar contra eles. É um contato mais físico, é um jogo amarrado. O time do Grêmio tá com aquele Bright White, né? Bright White, centroavante. O que tu acha do Bright White? Centroavante de Barcelona. Cara importam cada um, né, velho? Eu não consigo enxergar outro time que a gente possa comentar aqui que vem com essa potência forte. Eu não sei esses aí, né? Palmeiras, Botafogo, Corinthians, Fortaleza. A gente pode esquecer o Fortaleza, não, cara. Timezinho chato esse do Começou Fortaleza. meio mal o ano, né? Não, mas a base ficou, né? Então, Não, mas esse ano como perdeu tá- pelo Ceará e perdeu a Copa do tá meio Nordeste. tortinho, mas já é Flamengo. ali. São times... O Flamengo em si é uma potência, como eu falei. O time do Flamengo é melhor do que o da Foi o seleção que a gente brasileira. falou, cara. Flamengo, Palmeiras e Corinthians estão um pouco mais na frente. Aí tem o Botafogo, Atlético e Fluminense. São Paulo. E o São Paulo também. É aquela briga E depois vem aquela galera empatada ali. Vasco, Santos, Inter, Grêmio. Que é tudo difícil, cara. aí. Acho que um time que eu não tô vendo muita coisa assim, que eu, não, que eu acho que vai já é Sport, Ceará. Acho que eles são chatos também. É o que vai ficar Mas eu tirando acho que- ponto de time grande. vai São os fazer- timezinhos Quem aí. vocês acham que vai ser a surpresa do Campeonato Brasileiro? Surpresa? Eu chuto o Mirassol, cara. Eu chuto o Mirassol. Pra mim vai ser o Bahia, cara. O Bahia. Eu acho que vai ser o Fortaleza. O Porque, assim, Fortaleza não seria uma surpresa. Não, mas o Fortaleza não é tido como um time... Mas tá sempre agora Pô, mas brigando já na tem frente. 2 anos que eles estão brigando mas pra por Libertadores força, esse tá? ano, pô. Não seria uma surpresa. Surpresa seria um Mirassol, Mirassol, não, um Sport, Tipo, um Vitória. Pra mim, o Bahia esse ano vai dar trabalho. Com o Rogério Ceni, hein? Segundo ano do Rogério Ceni lá. Pois o Bahia esse ano vai dar trabalhinho. É a sequência do trabalho, né? Que Sequência do trabalho. no brasileiro não tem isso, né? E o Bahia tá tentando manter com o Rogério Ceni, que é um bom técnico, tá? Pô. Sabe muito de futebol, vivenciou muita Eu coisa. acho muito bom. É. Pra mim, o Bahia vai dar trabalho. Bahia, Mirassol, Bahia, Fortaleza, né? Eu acho Fortaleza. Fortaleza. E falando de Brasileirão, não tem como a gente deixar de falar de Cartola. Criamos a liga sem pressão no Cartola e eu convido você a participar com a gente. Vai ser muito legal. Estamos querendo colocar algumas premiações aí. Se você é patrocinador também e quiser participar dessa liga com a gente, quiser patrocinar a Liga Sem Pressão, a porta está aberta para a gente poder estar ajudando, premiando, na verdade, né, os participantes da nossa liga. Cartoleiro. E eu vou agora começar com o meu time. Cada um aqui montou um time, a gente vai dar oportunidade também pro Léo, que está nos nossos bastidores aqui, também participar com a gente. E vamos começar por posição. Isso. O goleiro que eu escalei na formação 4-3-3. O meu goleiro é o Everton do Palmeiras. Qual é o seu goleiro, Nelson? O meu eu botei o Rocher do Internacional. Meu goleiro é o Rafael do São Paulo. O meu time é 4-3-3 também. O meu é 4-4 com E o Léo? O meu é o Cássio. O Léo botou o Cássio, do Cruzeiro. O meu lateral, os meus dois laterais, Escobar do Santos e Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. Eu botei Alexandre do Flamengo e o Escobar do Santos também. Eu botei o William do Cruzeiro e o Capixaba do Atlético do Bragantino. Você, Léo? Coloquei o Capixaba e coloquei o Wesley. Esse Capixaba é bom de bola, hein? Capixaba e o Werner. Capixaba. Estão escondendo ele que eu não conhecia, é isso? Cartola passada foi o lateral que mais fez ponto, pô. Ah, é? Ele eu não joguei o Cartola ele é aquele do passado. Cruzeiro que saiu. O Matheus Pereira. Não, O lateral. Como é que tá a Na dupla de esquerda, zagueiro de Cruzeiro. vocês? Esqueci o nome dele. A dupla de A zagueiro. minha zaga é Ignácio do Fluminense e Abner do Juventude.
Foi fundo, hein? Rápido de Juventude. O meu tá o Vilaba do Cruzeiro e o Canu do Bahia. O meu é Léo Ortiz do Flamengo e Arboleda do São Paulo. Ó, O bom. meu é Abner, do Juventude, e Vilabal. Vilalba. É o mesmo do Cruzeiro, é o Vilauba. O meu meio-campo. Arias do Fluminense. Matheus Henrique do Cruzeiro. Bom. E Hércules do Fluminense. O Hércules foi especial porque vai ser contra o Fortaleza o jogo. E eu sempre acredito na lei do ex. Ih! Então eu acredito que essa lei do ex vai funcionar entre Fluminense e Fortaleza. E o Hércules vai marcar seu gol pelo Fluminense. O meu eu botei Hércules. Eu pensei a mesma coisa que você. Contra o Fortaleza, a lei do ex vai girar. Porra. Botei Hércules, Everton Ribeiro, Arias e Geraldo do Juventude. Porra. Bem, meu meio campo é Matheus Pereira do Cruzeiro, Paulinho do Vasco e John do Bragantino. O meu é Garro, Everton Ribeiro Everton Ribeiro, e Richard de Rios. Richard Rios. Boa, meio campo Gastou, forte. gastou bem. A moeda foi... Gastou bem nesse meio campo As aí. cartoletas foi tudo no meio campo. Não, eu vou te falar, já computo menos um do amarelo do Rios aí. É, Pra tu. toma amarelo todo Ah, mundo. ele pagou essa certo. E o ataque de vocês? Fala aí, O Vitor. meu ataque está composto por Memphis Depay de capitão, Ih, Ó, Germán Cano você e confia. Caleri do São Paulo. porra. Bom, se ninguém fizer gol aí, né? O meu tá entre Estevão e Marinho do Fortaleza. O meu ataque é Estevão do Palmeiras, Caleri como capitão e Luiz Araújo do Flamengo. Quem é teu capitão, Nelson? Meu capitão é Everton Ribeiro. E você, Léo? O meu é Luiz Araújo, Marinho e Gabigol. Capitão Gabigol. É isso. E é isso, galera. Gabigol de capitão? Onde, Gabigol, né? Confia. Se tiver pênalti, tu já ganhou. Confia, irmão. Então é isso, galera. Essa é a nossa Liga do Cartola. Se você quiser participar, comente aí. Liga sem pressão. E se você é patrocinador e quiser patrocinar para a gente começar a premiar os nossos cartoleiros, entre em contato com a gente e vamos fazer essa brincadeira ser legal para todo mundo. Vamos que vamos, galera. Vambora. E para finalizar, treinador. O meu treinador é o Léo Jardim, do Cruzeiro. O meu foi o que a cartoleta sobrou, botei ele, do Red Bull Bragantino, Fernando Seabra. O meu também. Sobrou Fernando Seabra, O Bragantino. meu, Léo Jardim também. Não, Léo Jardim. mas Carlão, o Fernando é o quê? Fernando Seabra. É o quê? Lá ele. Porra, qual é? Lá ele! Qual é? Fernando o quê? Seabra, ó. O nome do cara já é uma vacilação. O nome do cara é vacilação. Ninguém se ligou, né? Só eu mesmo. Minha mente de quinta série é foda. É foda. E tem os reservas, né? Porra, tem reserva? Nossa, mano. O meu reserva é o Gabriel Brazão, Vilauba, Hurtado do Red Bull, Gabriel Menino do Atlético Mineiro e o meu reserva de luxo é o Caio Jorge do Cruzeiro. Então, Desculpa. Everton do Palmeiras. L. Ramon, que deve ser aquele do Mirassol. Qual é o nome dele? Leandro Ramon. Quem? O Abner do Juventus. Leandro Ramon. Juventude, cara. O Juventus. Que eu falo bem português. E o Danielzinho do Mirassol, o meu de elite é o Guilherme Santos. Bem, meus reservas são o goleiro Rossi do Flamengo, o lateral Shermão do Santos, o zagueiro Tite do Fortaleza, o meio campo é Caio Alexandre do Bahia e o atacante é o Wanderson do Cruzeiro, reserva. Boa. O especial eu botei o Guilherme também. Guilherme Santos. E tu, Léo? O meu é o Brazão do Santos. Brazão do Santos. É o Piquerez. Piquerez do Palmeiras. Eric Pulgar. Ó. Pulga. Isso. Não, Eric Pulgar. Ah, do Flamengo? Olha que empolgado do Aquele Flamengo. atacante Amuzu do Grêmio. Amuzu. Amuzu. Amuzu do Grêmio? Nem sei quem Esse aí é novo. Eu nunca vi. Não é basquete, não? É que sobrou, né? Sabe como é que é? Mas vai. E é isso. E o especial? Especial Eric Pulga. Eric Pulgar. Eric Pulgar como especial. Bom demais. E é isso, galera. Agora vamos falar do nosso bolão. Aê!
A quinta série baixou aqui hoje, né? É. O meu bolão ficou. Vamos lá. Os resultados? Primeiro Vamos lá. jogo, primeiro jogo. Primeiro jogo do meu bolão vai ser São Paulo Sport, São Paulo. São Paulo. Isso aí, fui em São Paulo também. São Paulo também. Você, São Léo. Paulo, pô. Vitória do São Paulo pra todo mundo. É. Meu segundo jogo, vitória do Cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro e Mirassol. Vai ser 2x1 com o gol do Gabigol de pênalti, né, Léo? Não, é. 2x1 do gol dele. É, Léo botou o Gabigol no bolão. Como eu venho acreditando. De pênalti, né? De pênalti. Como eu venho acreditando que o Mirassol vai ser uma grande revelação esse ano, empate. Cruzeiro e Mirassol empate. Ousadia e alegria, hein? É, tô falando pra você, tô profetizando o Mirassol esse ano. Grêmio e Atlético Mineiro, eu coloquei empate. Empate também, coloquei empate. Empate também. Eu botei Atlético Mineiro. Fortaleza e Fluminense, Empate. coloquei Fluminense. Coloquei empate também. Botei Fortaleza. Eu botei empate. Vai ser 1x1. Vai ser jogo difícil, Gol jogo do Hércules, que o amarrado. Vitor falou que o Hércules vai fazer o gol do É, dele. vai ser jogo amarrado. Juventude e Vitória, eu coloquei empate. Tu joga pro alto a moeda aí de cair, foi Juventude. Eu fui no Juventude também. Juventude vem. Time enjoado esse do Juventude. É a casa do Juventude, né, cara? E esse próximo jogo aí? Flamengo? Flamengo e Inter, eu coloquei Flamengo. Eu também botei Flamengo. Flamengo. Acho que todo mundo, né, cara? A odd do Flamengo vai estar baixa. 2x0 Flamengo. Palmeiras e Botafogo, arrisquei no Palmeiras, que vai ser dentro da Linhas Arena. Eu botei empate, cara. Eu botei empate também. Jogo truncado. Pra mim vai ser um jogo. Palmeiras tá lá esse Já tem, eles têm história depois do Botafogo ano Não, passado. e outra, estão com ressaca, né? Correram muito contra o Corinthians. E o Botafogo tá com a rixinha com o Palmeiras, né? do ano passado. E o Botafogo não é um time bobo. Vasco e Santos eu coloquei empate. Vai, Santos vai dar Vasco. 2x0. Gol do Paulinho e do Veguete. Eu botei Santos, hat-trick do Neymar. Mas não vai jogar, cara. Vai, eu tô falando que ele vai entrar como surpresa. O Vasco vai achar que não vai ter ninguém. Quando vai ver, o Neymar vai fazer bu. Não, de repente, vai dar ruim. De repente vai ter uma festa aqui no Rio, né? Porra, tu Aí acha que o Neymar Neymar... vem, né? Pois é, o Neymar é Mangaratiba, não vai ter jogo no Vasco. E aí, Ah, cara? porra. Vamos perguntar pra galera, comenta aí se tu acha que o Neymar vai jogar ou não. Eu acredito que Depende. vai. Neymar vai aparecer igual uma bruxinha. Bu! Aí o Vascaíno vai... Ih, cara, meu. Eu acho o seguinte, o jogo é domingo 4 horas, né? Sabe o que de que eu acho? repente, vai ter uma festa aí sábado, vai ter uma festa sábado aí no Rio? Mas sabe o que acontece? Se falar que o Neymar vai jogar, o São Januário não vai comportar a galera. Aí estou falando que não, verdade. entendeu? Tem que ser... É, que se o Neymar for, vai lotar, irmão. Não tem saída, a galera quer ver o menino. de repente o Neymar aparece, sei lá, com a namorada nova, com o filho Pois é. novo, com alguém grávido já no estado com ele. Pô, qual delas, né? Elas têm que tomar cuidado para não ser um sócio. E Bahia e Corinthians, coloquei Corinthians. Coloquei Bahia. Bahia vence. Corinthians está de ressaca de título. Bahia. Tem muito o que fazer. Pra mim vai dar Bahia. Bahia ganha. Bahia também. Pra finalizar, Bragantino e Ceará, eu coloquei Ceará ganhando. Gol do centroavante lá que era do Corinthians, O Pedro Raul? Pedro Raul. Eu fui no Red Bull Bragantino, time de empresário. Tem que começar a temporada todo mundo querendo mostrar para se vender. Porque o Red Bull Bragantino, ele é uma grande vitrine, né? A verdade é o essa. Bragantino foi feito pra isso, cara. Pra isso. E a hora de beliscar pontinho dos outros é agora. O resto do campeonato pegar até jogador- o final eles se vendem. Pega um jogador É isso aí, né? barato, os outros clubes, então um jogador novo pra É isso aí. pagar dinheiro. Pra mim vai dar Bragantino também, 1x0. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do canal Sem Pressão. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. Vamos que vamos. Começou Brasileirão. E agora o futebol começa de verdade no Brasil. Tamo junto e até a próxima. Até isso a aí, próxima, galera. Valeu. Até a próxima. Ó. Acompanha o Brasileirão com a gente, hein? Todo pós-rodada estamos aqui. Valeu.